A obra que nós vamos analisar hoje é esta aqui, ó, Laços de Família, da Clarice Lispector. Antes da gente falar dos contos que compõem este livro, vamos analisar e discutir um pouco o estilo da Clarice Lispector. E vamos começar falando sobre o estilo digressivo e a sondagem interior das personagens desta autora. Os contos de Laços de Família e a obra da Clarice como um todo seguem a linha da literatura introspectiva, também chamada de investigação metafísica. Esse tipo de literatura é voltada principalmente para o mundo interior das personagens. São contos praticamente sem ação externa, com predomínio da sondagem do fluxo da consciência. É a chamada narrativa digressiva, pois não se prende a uma narrativa de ações externas de forma sequencial, linear. A ação externa é apenas um pretexto para os questionamentos filosóficos. E esta ação externa é constantemente interrompida ou desviada do seu curso pelas frequentes interrupções, o que caracteriza o que nós chamamos de estilo digressivo. Um outro aspecto que precisamos comentar é o livre fluxo da consciência e o monólogo interior. As narrativas da Clarice Lispector promovem um verdadeiro mergulho na alma das suas personagens, para desvendar e expor as suas angústias. Os narradores acompanham os pensamentos das personagens e expõem esses pensamentos ao leitor, mas sem a organização lógica que é própria da linguagem comunicativa. Quando nós falamos, nós organizamos os pensamentos de uma maneira lógica, para que as pessoas nos entendam. No livre fluxo da consciência, é como se o leitor tivesse acesso ao monólogo interior da personagem. Ou seja, a personagem está divagando consigo mesma, no seu fluxo de consciência, livre, desorganizado e caótico. Uma outra coisa que pode ser cobrada de forma genérica é qual a temática dominante ao longo dos contos do livro Laços de Família. Os contos de Laços de Família são dominados pelo existencialismo filosófico. O existencialismo investiga a existência enquanto modo de ser de um indivíduo no mundo. Trata-se de uma tentativa de penetração e análise da nossa condição de seres individuais vivendo entre outros seres e outras coisas. Quando o homem chega ao mundo, ou pelo menos quando ele toma consciência desse mundo à sua volta, ele encontra o mundo já organizado, com suas normas, seus hábitos. Nasce daí a intensa, constante e dolorosa luta de adaptação da nossa essência à existência que nos foi imposta. A Clarice Lispector é mestra em criar personagens em constantes conflitos com a sua existência, sempre em busca da sua essência. Outra temática característica em seus contos é a captura do momento epifânico. Epifania é uma súbita manifestação espiritual que um objeto, uma circunstância ou um acontecimento pode causar em um indivíduo. É uma espécie de luminosidade que desvenda uma realidade até então desconhecida ou simplesmente esquecida propositalmente. É o que acontece, por exemplo, com a personagem Ana no conto Amor, quando ela observa um cego mascando chiclete no ponto de ônibus. Ou o que acontece com a família no conto Uma Galinha, quando o animal, pouco antes de ir para a panela, põe um ovo no ladrilho do quintal. A epifania de Ana desperta nela um desejo de viver o amor e os seus perigos, libertando-a das limitações que ela própria se impusera. A epifania da família leva os seus membros a entenderem que a galinha é um ser vivo, ligado à ideia da maternidade, e que eles não podem comê-la.